Olá, meu nome é Alfredo. Nesse vídeo falaremos sobre a regra da cadeia para a derivada de funções compostas. Vamos estudar um pouco de por que vale a regra da cadeia e em seguida veremos dois exemplos importantes para o uso desse tipo de ferramenta. Vamos lá? A regra da cadeia diz respeito à derivada de funções compostas, e por isso vamos assumir que conhecemos a derivada de uma e da outra função. O que queremos é, em função dessas derivadas, determinar a derivada da composição dessas funções. Então, vamos assumir que uma função g é diferenciável no ponto de interesse x0 e a função f, que vai compor com a função g, é diferenciável no ponto g de x0, ou seja, no resultado da função g. E agora nós nos perguntamos quem é a função f bola g' no ponto x0, ou seja, a derivada da composta de f com g nesse ponto. Por definição, nós sabemos que o resultado de uma derivada vem do limite quando tomamos que o x, um número x, se aproxima do ponto de interesse da diferença entre os resultados da função, para o x e o x0, dividido pela diferença entre o x e o x0. Nós queremos quanto que a função vai crescer em função de quanto variou no x. Então, pela definição da derivada, nós temos isso. Então, a partir da definição, nós precisamos rearranjar os nossos elementos para determinar a derivada em função das outras duas. Vamos ver isso agora em um pouco mais de detalhes. Desenhamos então a situação em respeito das variações de cada uma dessas funções separadamente. Nós temos aqui a função composta de f com g no ponto x0 e agora observamos como que funciona a variação da função g. Nós partimos do x0 para o x e a nossa função g vai variar de x0, né, g de x0 até g de x. E de modo semelhante, nós vamos ter uma variação com a função f, que vai variar de um z0, vamos escolher z0 porque nós não sabemos quem é o nosso valor, não se trata mais do x0, então vai variar de um z0 até um z, e a função vai variar do f de z0 até o f de z. Nós temos então a variação no eixo y em função das variações correspondentes no eixo x. Agora, vamos observar a definição da derivada. Nós tínhamos que fazer a diferença entre a aplicação das compostas em relação à variação do x. Mas nesse caso não aparecem as definições das derivadas de g e da derivada de f. Então, o que nós vamos fazer é multiplicar em cima e embaixo pela diferença entre g de x e g de x0. Vamos ver o que isso vai nos dar de interessante. Nós vamos fazer, então, que o z0 é o g de x0 e o z correspondente ao g de x. E agora fazemos essa transformação. Nós escrevemos f de g de x menos f de g de x0 e agora dividimos pela diferença entre g de x e g de x0. Como fizemos essa divisão de algo que não estava acontecendo originalmente na equação, nós precisamos também multiplicar. E por isso vamos ter separadamente aqui g de x menos g de x0 dividido por x menos x0. Observe que agora nós temos uma variação sobre a função g, aqui no lado esquerdo, e temos a variação da função g no lado direito dessa multiplicação. De posse dessa expressão, podemos agora substituir na definição que tínhamos inicialmente a expressão correspondente que obtivemos. Então, a derivada no ponto x0 vai ser dada por esse limite, e agora podemos substituir pela expressão que tínhamos. Nós temos então o limite quando x tende a x0 de
f de g de x menos f de g de x0 sobre g de x menos g de x0 vezes g de x menos g de x0 sobre x menos x0. Agora, vamos fazer o limite de cada uma dessas expressões a serem multiplicadas separadamente. Vamos ver, então, que a primeira expressão, a expressão do lado direito, vai ser um limite de x quando x tende a x0, de g de x menos g de x0 sobre x menos x0. Mas observe que isso é exatamente, por definição, a derivada da função g no ponto x0. E como nós já sabemos que é diferenciável no ponto x0, então esse limite vai existir e vai ser precisamente g' de x0. Agora fazemos algo semelhante para o restante da expressão. Então vamos ter o limite de quando x tende a x0 de f de g de x menos f de g de x0 dividido por g de x menos g de x0. Isso agora tem uma complicação. Nós não temos agora diretamente a expressão da definição. Então vamos aqui fazer uma pequena manipulação para mudar essas variáveis. Então vamos substituir, como nós já tínhamos feito aqui em cima, esse g de x por um z e o g de x0 por um z0. Reescrevendo isso, nós vamos ter o limite da expressão f de z menos f de z0 dividido por z menos z0. E observe que quando x tende a x0, nós vamos ter exatamente a situação em que z tende a z0. E isso vem do fato de que a função g, ela é de fato diferenciável. Então aqui nós obtemos, por definição, que o resultado dessa expressão é a f' de z0. E desfazendo essa substituição, vamos ter que é f' de g de x0. E isso é exatamente o que nós queríamos. Agora, nós temos o resultado dos limites que aparecem na expressão daqui de cima, né, a expressão da derivada da função composta, e agora podemos usar uma propriedade dos limites para juntar esses dois resultados. Então, voltando aqui para a expressão de cima, nós temos o limite de um produto de duas funções cujos limites existem e estão dados por g' de x0 e f' de g de x0. E, portanto, nós podemos separar o cálculo desse limite como o produto do limite de cada uma dessas funções. Então, vamos ter o limite da primeira expressão multiplicado pelo limite da segunda expressão, que vai ser o limite quando x tende a x0 de g de x menos g de x0 sobre x menos x0. Agora que temos isso como resultado, podemos determinar quem é o resultado da derivada da composta de f com g no ponto x0. Ela vai ser exatamente o produto de f' de g de x0 por g' de x0. Então, a regra da cadeia, ela diz exatamente isso. Quando fazemos a derivada de uma função composta, nós fazemos a derivada da função de fora aplicado ao resultado da função de dentro, e depois multiplicamos pela derivada da função de dentro. Vejamos isso agora a partir de um exemplo. O exemplo que vamos tomar vai ser o exemplo da função seno de 3x² mais x. Como que podemos fazer essa derivada? Aqui nós observamos que nós sabemos fazer, por exemplo, a derivada da função seno e nós sabemos fazer a derivada de funções polinomiais. Então vamos separar isso em duas funções, tais que a composição seja a função pretendida. Então vamos dizer que a função f de x é seno de x e a função g de x é a expressão 3x² mais x.
Essas funções são contínuas e diferenciáveis em todos os pontos, então elas não vão oferecer nenhum problema. Nós temos então que a composição de f por g vai resultar em seno de g de x, que por sua vez é seno de 3x ao quadrado mais x, como nós queríamos. Agora, como nós temos a regra da cadeia, basta para calcularmos a derivada da função determinar a derivada de cada uma das funções separadamente. A derivada da função f, que é o seno de x, é cosseno de x. Isso você pode encontrar em qualquer tabela de derivadas. A derivada da função seno é o cosseno. E, em seguida, fazemos o procedimento para a derivada de funções polinomiais, que desce o valor do exponencial multiplicando e diminui 1 no expoente. Então, vamos ter 2 vezes 3x mais 1, 6x é a derivada da expressão polinomial. Agora que sabemos cada uma dessas derivadas, nós podemos determinar a derivada da função composta, que é exatamente aquilo que queremos. A derivada da composição de f com g vai ser a derivada de f aplicada ao valor g de x vezes a derivada da função g vezes x. Então, vamos substituir cosseno do resultado g de x vezes a expressão da derivada de g. Substituindo agora, por fim, o g de x que acontece no interior do cosseno, vamos ter cosseno de 3x ao quadrado mais x, que multiplica 6x mais 1. Vejamos agora mais um exemplo do uso da regra da cadeia. Vamos fazer uma derivada que às vezes aparece em algumas tabelas de derivadas. É a derivada de uma função exponencial. Mas para resolver essa função exponencial, que não aparentemente é qualquer composição de funções, vamos transformar em uma composição de funções e resolver a partir disso. Nossa suposição é que nós conhecemos quem é a derivada da exponenciação para o número de Euler, que é a própria função e elevado a x. Então, a derivada da função exponencial em relação ao número e é igual à própria função. A partir disso, nós vamos fazer algumas transformações na nossa expressão para aplicarmos a regra da cadeia. Vejamos como fazer isso. Vamos primeiro observar que, se temos o 5, podemos escrever esse 5 como o número e elevado a algum valor a qualquer. Nós não sabemos, mas existe esse valor. Esse valor ele é tal que a é o logaritmo de 5 na base e, que, de modo geral, escrevemos como o logaritmo natural de 5. Agora que nós temos isso, vamos reescrever a expressão 5 elevado a x. 5 elevado a x vai ser, portanto, e elevado a e elevado a x. Pela propriedade da exponenciação, nós temos que o resultado de e elevado a elevado a x é o mesmo que e elevado a vezes x. Agora, substituímos o valor de a pelo seu resultado, que é o logaritmo natural de 5 vezes x. Então, vamos agora chamar a função f de e elevado a x, que é uma função que nós conhecemos a derivada, e vamos chamar a função g de logaritmo de 5 vezes x, que também é uma função que conhecemos a derivada, porque apesar de aparecer um logaritmo aqui, é um logaritmo natural de um certo número, e isso vai dar um valor constante. Então, a partir disso, nós temos a derivada da função f, que é o próprio e elevado a x, e nós temos a derivada da função g, que vai ser o próprio logaritmo natural de 5. Agora que nós temos isso, podemos escrever a função 5 elevado a x como uma composição de f com g. Eu literalmente estou trocando o x na expressão do e elevado a x por ln de 5 vezes x. Então, para determinar a derivada da expressão 5 elevado a x, nós vamos usar a regra da cadeia e obter que se trata da derivada de f
aplicada ao g de x vezes a derivada da g no ponto x. Substituindo essas expressões, vamos ter precisamente a expressão e elevado ao logaritmo de 5 vezes x vezes o logaritmo de 5. Agora, nós observamos que e elevado ao logaritmo de 5, nós vamos reconfigurar, né? Nós primeiro separamos o e elevado a para obter o 5 e agora vamos fazer o inverso. Nós temos e elevado ao logaritmo de 5 na base e, e isso resulta em 5. E, portanto, nós temos aqui que se trata de 5 elevado a x vezes o logaritmo natural de 5. Esse é o resultado da derivada de 5 elevado a x. E nós fizemos isso usando a regra da cadeia e o nosso conhecimento de que a expressão exponencial e elevado a x, a derivada dela é o próprio e elevado a x. No caso do número no expoente ser diferente do e, nós precisamos fazer esse ajuste que pode ser resolvido a partir da regra da cadeia. Muito obrigado a quem está aqui até o final e até o próximo vídeo.